Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. O Grupo Verde Vale de Comunicação está abrindo espaço também para os candidatos a vice-prefeito, nesse caso a vice-prefeita em Porto União. Nós recebemos a candidata Suelen Jeremia, do MDB, que integra a chapa encabeçada pelo candidato Juliano Assan. Seja muito bem-vinda, Suelen. Inicialmente quero começar te perguntando quem é Suelen Jeremia, né? Eu gostaria que você se apresentasse a todos aqueles que estão acompanhando essa entrevista. Seja bem-vinda. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Então, quem é a Suelen? A Suelen nasceu aqui em Porto União. É aqui que eu tenho que falar. Eu nasci aqui em Porto União, eu estudei aqui na nossa cidade e fui fazer as faculdades fora, porque naquela época a gente não tinha como fazer faculdade aqui na nossa cidade. Então eu fiz administração e marketing, fiz direito, fiz pós-graduação em perícia, auditoria e gestão ambiental pela Fundação Oswaldo Cruz e fiz gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com uma empresa e logo já abrimos mais filiais. E por que hoje eu posso estar aqui junto com vocês em Porto União novamente para cuidar da nossa prefeitura? Porque hoje, com a tecnologia, nós podemos fazer muitas coisas pela internet. Então, eu posso estar aqui. Posso estar o tempo todo aqui com Porto União, em Porto União, que é onde estou hoje. Então, é isso. Estou pronta para cuidar das empresas, pronta para cuidar das pessoas, pronta para cuidar de todas as pessoas. É isso. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho sobre as regras aqui da nossa entrevista, né, que terá uma duração de 30 minutos no máximo, né, com mais 2 minutos para as considerações finais. Os 10 primeiros minutos mais um serão vinculados também na Verde Vale FM. E lembrando que todos os candidatos a vice-prefeito foram convidados para essa sabatina e todos respondem as mesmas perguntas. E deixa eu lembrar também e convidar a todos a se inscreverem, né, no nosso canal do YouTube do Jornal O Comércio, onde está disponibilizada essa entrevista e também as demais sabatinas com outros candidatos, né? Um conteúdo disponibilizado para você, eleitor, tomar a melhor decisão no dia 6 de outubro. Bom, vamos pedir à nossa produção que coloque o cronômetro na tela e aí a gente inicia as perguntas para a Suelen Jeremia. Vamos lá então, Suelen, qual é a função de uma vice-prefeita no organograma da administração? Muitas vezes o trabalho da vice ele acaba passando despercebido, ou pelo menos não é tão notado, né? Porque o vice, a vice-prefeita, não é o principal protagonista, digamos assim, né? Eu gostaria que você falasse sobre a importância da função da vice-prefeita. É natural que o prefeito seja o protagonista, afinal, foi ele quem recebeu os votos de confiança da população para esse cargo. E no Brasil, quando você vota para o prefeito e automaticamente você também já vota para o vice-prefeito. Essa é a regra eleitoral no nosso país. E quando você vai votar, uma que é bem importante, é que o voto é secreto. Então, vá até as urnas dia 6 de outubro, vote e ninguém vai saber em quem você votou. Isso é muito importante, porque Porto União precisa do seu voto. E qual que é a função do vice-prefeito? É substituir o prefeito. É substituir quando o prefeito se ausenta por uma licença ou por outro impedimento. É auxiliar o prefeito quando ele precisa em alguma... quando ele pede. Quando o prefeito pede, o vice-prefeito pode auxiliá-lo. E o vice também pode e deve fazer parte da administração. O vice ele pode auxiliar nas negociações com o legislativo. O vice pode auxiliar nas conversas com as comunidades, com a sociedade, né? E também ele pode auxiliar na supervisão e no controle da própria administração. Nesse período de campanha, a gente vem aprendendo o quanto é importante realizar as atividades em grupo. E trabalhar em grupo vai fazer com que a gente tenha sempre resultados melhores, que atendam, que atinjam a maioria das pessoas. Então, no nosso governo, quando eleitos, nós queremos
que nós faremos da seguinte forma: é o prefeito, junto com a vice, junto com a equipe da prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, todos juntos trabalhando com a comunidade para uma Porto União para todos. Muito bem, candidata, você vai participar diretamente das escolhas para a montagem da equipe de governo, né, que é um momento importante, né? Terá uma voz ativa na indicação do secretariado, por exemplo, e também dos cargos estratégicos na Prefeitura de Porto União? A nossa coligação, Rafael, ela é composta por 5 partidos, que é o PL, o MDB, o PP, o Podemos e o Republicanos. Juntos, nós iremos escolher os representantes que farão parte da nossa comissão de transição. Já na comissão de transição, nós teremos pessoas técnicas e preparadas. E são elas que vão nos ajudar a levantar todos os problemas, a levantar todos os dados da Prefeitura de Porto União. E para que a gente possa entender como que realmente está a Prefeitura, como ela está efetivamente. A comissão de transição, qual que é a função da comissão de transição? Ela é a ponte entre o governo atual e o novo governo. E o objetivo dela é que a gente possa, quando chegar no dia 1º de janeiro, que esteja tudo em perfeita harmonia e que a gente possa ter os trabalhos essenciais com continuidade, que eles já estejam certos, que a gente não tenha impedimentos nos trabalhos que são, esses serviços essenciais são fundamentais, né? E a comissão de transição, ela também é importante para, como por exemplo, se encontrar um problema durante a comissão de transição. Então, a gente já pode ver as recomendações, quais são as ações para resolver esses problemas. E como que a gente vai orientar para a continuidade das políticas públicas que já estão em execução ou pendentes de serem executadas. A partir daí é que nós começaremos a analisar quem são as pessoas que farão parte da nossa equipe a partir de janeiro de 2025. Lembrando sempre que sempre serão escolhas técnicas. Eu vou dar um exemplo aqui do município de Jaraguá do Sul para vocês, que eu acho que é um exemplo bem importante. Quando o Antídio assumiu a prefeitura de Jaraguá, ele fez uma pergunta dentro da prefeitura e ele teve 3 respostas diferentes. Então, ele viu que aquelas respostas não estavam corretas. Então, imediatamente, ele fez uma comissão com pessoas preparadas, com pessoas técnicas, e integrou os sistemas. Automaticamente, ele teve precisão nas decisões e pôde tomar as decisões com mais segurança. E qual que é a diferença de Jaraguá do Sul para Porto União? A diferença é que Porto União, com a comissão de transição, ela já terá todas essas informações. E assim, a gente vai poder realizar o planejamento, cumprir os prazos, como, por exemplo, o prazo da assinatura de um convênio com o Estado, com a União, e principalmente para garantir os serviços essenciais. A consequência dessa mudança em Jaraguá do Sul foi que eles foram considerados a melhor cidade do Brasil em gestão pública. E é isso que queremos para Porto União. Muito bem, estamos conversando com a candidata a vice-prefeita em Porto União, Suelen Jeremias. Suelen, qual você acredita ser o principal problema hoje de Porto União? O que é prioridade logo nos primeiros dias de governo, caso a sua chapa seja eleita? Aquela questão urgente de ser resolvida. São tantos os problemas que já identificamos conversando com as pessoas, que acaba justificando a necessidade da comissão de transição que eu acabei de falar. Assim, nós ganharemos tempo para a tomada de decisão. Mas, sem dúvida, um dos principais problemas que precisamos resolver com muita atenção é a questão da saúde, que é uma reclamação constante da maioria das pessoas em todas as localidades aonde vamos. O atendimento, ele precisa chegar em todos os bairros, ele precisa chegar no nosso interior, e os exames precisam ter agilidade. E como que nós vamos fazer isso? Com uma boa gestão, com parcerias público-privadas. Os exames,
Quando a gente tiver o sistema integrado, os médicos vão ter acesso às informações e assim vai ficar tudo melhor, vai ficar tudo mais fácil, porque eles vão ter as informações dos pacientes. E com isso, nós vamos ter eficiência e também redução de custos, que também é muito importante, porque vai dar para atender ainda melhor a saúde, porque a saúde sempre em primeiro lugar. E nós precisamos lembrar também que, independente de quem é o responsável pelo atendimento, se é o município, se é o estado, se é o governo federal, o resultado final tem que ser o atendimento de qualidade para todas as pessoas. Tá certo, Suelen, você citou aí a questão da saúde, né? Quando questionada a respeito da prioridade, né? O que seria aí o problema a ser combatido de forma mais urgente em Porto União. Vamos tentar dar uma ampliada aqui também, falar de outras áreas prioritárias, como educação, transporte público, segurança, enfim, serviços públicos, né? Que são áreas aí que apresentam as maiores demandas da população. Resumidamente, quais são os principais projetos pensados para a cidade nessas áreas prioritárias? No caso da educação, nós precisamos primeiro analisar as condições de todas as escolas. Como estão as estruturas, como está a merenda escolar e, principalmente, como está a relação do professor-aluno, que é fundamental. É muito importante a gente lembrar que o material escolar e os uniformes que são distribuídos de forma gratuita serão mantidos. Isso é muito importante para os nossos alunos. Sempre ouvimos falar que devemos valorizar os professores. Sim, devemos valorizar os professores. Temos que promover a revisão do plano de carreira dos professores. Temos que ter as portas abertas para os professores. Afinal, a educação abre portas para o conhecimento, abre portas me enrolei aqui. Abre portas para o conhecimento, abre porta para a consciência crítica e também transforma a vida das pessoas e também transforma a vida das comunidades. Outra situação importante é a atenção aos alunos com autismo e outras necessidades especiais. Muito bem, a candidata também está falando sobre outras questões prioritárias. Deixa eu lembrar aqui, Suelen, que nós estamos nos aproximando dos 10 minutos, né? Então temos, a partir dos 10 minutos, mais um, né? Para que encerre o conteúdo que será reproduzido na Verde Vale FM. Certo. Voltando nas crianças, que a gente tem que ter atenção do autismo e das necessidades especiais, nós teremos equipes multidisciplinares, principalmente para a humanização. Essa é outra prioridade absoluta nossa. Outro problema que precisamos resolver é a questão do horário das creches. As mães precisam trabalhar e as creches fecham às 17h30. Precisamos rever esses horários. Precisamos de plantão, inclusive nas férias. Já na saúde, temos o nosso futuro prefeito, Dr. Juliano, que é especialista na área e ele conhece tanto os problemas quanto as soluções. Como queremos fazer um Porto União para todos, contamos com o seu voto para que isso seja possível. Estamos prontos para ouvi-los, estamos prontos para atendê-los. Vote 22 e contem com o Dr. Juliano e Suelen Jeremia. Muito bem. Bom, Suelen, mudando um pouquinho de assunto, né? Agora encerramos o conteúdo que vai para a Verde Vale. Você quer continuar? Por favor, continue a sua resposta. Ainda, vamos lá então. Depois a gente passa para o outro assunto. Vamos lá. Daí nós estávamos falando da saúde, daí era segurança pública, né? No caso da segurança pública, eu tinha terminado da saúde, né, Tia? Isso. No caso da segurança pública, a gente tem problemas estruturais. E então faz parte do nosso plano de governo o apoio total aos policiais civis e aos policiais militares. E eles também têm as portas abertas do nosso gabinete quando eles precisarem. Afinal, são eles que cuidam da nossa segurança. E para finalizar, com relação aos serviços públicos, nós temos falta de água em vários bairros. É no Vice-King, é no São Pedro, é no Santa Rosa, é nos conjuntos. No interior, no Antagorda, Jangada, nós precisamos resolver isso. Sem água não dá para ficar. E outro problema muito importante é a questão da energia elétrica. Nossa área industrial é quem mais sofre.
Queremos gerar empregos, mas precisamos dar estruturas e já estamos conversando com o governador a respeito desse assunto. Se queremos gerar emprego, precisamos dar condições para os empresários. Muito bem, candidata Suelen Jeremia, passando para o próximo assunto, que é o produtor rural, né? Nós temos muitas localidades aí no interior de Portunhão que produzem, que geram empregos, né? Geram riqueza e que necessitam de incentivos, né? De infraestrutura, de melhorias nos acessos, né? Nas estradas rurais. Suelen, que tratamento será dado ao produtor rural do município? O produtor rural do nosso município merece toda a nossa atenção e todo o nosso respeito. Em cada visita que fazemos no interior, as pessoas dão sugestões para nós. As pessoas pedem que a gente resolva o problema da coleta do lixo, que a gente tenha um colégio agrícola, uma extensão de um colégio agrícola, câmeras de vigilância, que a gente leve pontes, porque quando chove, algumas regiões ficam ilhadas, porque as pontes são muito baixas e o rio passa por cima das pontes. Então, são problemas muito sérios que a gente tem que resolver. Outro problema na área rural é a questão dos médicos, dos dentistas e das escolas, que algumas localidades também não têm esses serviços e nós precisamos resolver. Os implementos e as patrulhas mecanizadas são fundamentais para o nosso agricultor. E nós podemos fazer com que as associações fiquem com esses equipamentos e beneficiem a todos os agricultores. Importante lembrar das nossas feiras, que elas têm que continuar. Elas são importantíssimas. Tudo isso é possível de se fazer. É apenas uma questão de gestão administrativa. Muito bem, Suelen. Vamos passar para o próximo item, que é a geração de emprego, né, candidato? Através de quais iniciativas a sua chapa pretende atrair novos investimentos para Portunhão e, consequentemente, mais empregos para a população, para a cidade? Sabe que uma das coisas que mais atrapalha o empresário é a questão do excesso de burocracia. Sabemos quanto é difícil abrir uma empresa, sabemos quantas são as dificuldades. E é por isso que precisamos, ganhando as eleições, precisamos imediatamente e rapidamente desburocratizar o sistema. Assim, vamos ganhar agilidade e facilitar o acesso das novas empresas. E com isso geraremos novos empregos. E também melhoraremos a economia do nosso município. Agora, para isso, nós precisamos de mão de obra qualificada. Por isso que nós pretendemos fazer programas de parceria com escolas técnicas, universidades e, inclusive, com o setor privado, para alinharmos a formação profissional e, inclusive, criarmos um programa municipal de incentivo ao estágio e ao primeiro emprego. Na minha campanha de deputada estadual, uma moça disse para mim: eu quero trabalhar, mas ninguém me dá a oportunidade. E agora, como prefeito e vice-prefeito, isso a gente pode fazer. Naquela época eu disse que eu não tinha como resolver. Agora é possível. E continuando, falando um pouco da área industrial, que é quem gera emprego, um dos lugares que gera emprego na nossa cidade, ele precisa de muita atenção. Precisamos da energia elétrica, como eu falei agora há pouco. Precisamos de internet de qualidade. Precisamos que tenha uma extensão do corpo de bombeiro com a brigada de incêndio no setor industrial. E também precisamos ampliar o nosso setor industrial. Precisamos ter estrutura adequada para receber as novas empresas. Ou seja, precisamos melhorar as condições das empresas que estão aqui e precisamos oferecer condições para as empresas que querem vir para Portunhão. Precisamos fortalecer o nosso comércio e as indústrias, e o pequeno e médio e o microempresário da nossa cidade. E também quem tiver com vontade de empreender. E como que nós podemos fazer isso? Com um centro de apoio ao empreendedor, que ele tenha consultorias, capacitação e suporte para os novos empreendedores. Outra prioridade nossa é facilitar o acesso ao crédito, porque assim os empresários poderão gerar emprego. Aqui em Portunhão, os empresários são nossa prioridade e sempre serão bem-vindos. Um dos modelos de empresas que mais se desenvolvem em Santa Catarina são as startups.
tanto na área de tecnologia de informação, quanto na agroindústria e também no turismo. Então, nós precisamos incentivar com que as startups sejam criadas e alavancar o desenvolvimento econômico de Porto União de forma inclusiva é o nosso objetivo. Bom, estamos conversando com a Suelen Jeremia, candidata a vice-prefeita em Porto União. O contato direto com a população, candidata, estar nos bairros, nas ruas, nas diferentes regiões da cidade, conhecendo a realidade e ouvindo o cidadão. A senhora concorda que esta é uma atitude cada vez mais necessária, que ela faz parte do trabalho da vice-prefeita e de que forma a senhora colocará isso em prática? Uma das coisas mais gostosas que a gente tem vivido nessa campanha é escutar as pessoas. Como a gente aprende escutando as sugestões das pessoas. Afinal, são elas que conhecem a realidade dos bairros, de cada localidade. E é por isso que o nosso plano de governo é dinâmico. As pessoas dão as sugestões, a gente analisa e inclui no nosso plano de governo, para que a gente possa resolver. Outro ponto bem importante que percebemos é a participação das pessoas nas reuniões, porque nós podemos identificar quais são as prioridades e quais são as melhores soluções para aquela localidade, para aquela comunidade. Por exemplo, nós temos uma verba para investir numa estrada ou no fornecimento de água. Naquele bairro, naquela comunidade, conversando o que eles preferem, o que é melhor para aquela região, eles podem escolher e eles escolhem. É claro que a última palavra é do prefeito, é o prefeito quem vai decidir, mas ele vai estar com as informações necessárias de cada comunidade para ele poder decidir, para a tomada de decisão, para que ela seja mais assertiva para que realmente as pessoas precisam. Muito bem, Suelen, já falamos aqui das áreas prioritárias, né? Mas quais são os pontos que a senhora destacaria no plano de governo da sua chapa, né? Qual é o grande diferencial do plano de governo de vocês? Essa eu posso responder de uma forma bem simples. Eu destacaria que o nosso plano de governo é um plano de governo dinâmico. E qual o grande diferencial? Isso, E qual o grande diferencial do nosso plano de governo? É que Porto União terá um Porto União para todos. Muito bem, para a gente encerrar aqui as questões, candidata, o que a senhora e a sua chapa pretendem idealizar no que diz respeito ao futuro das novas gerações, né? No plano de governo, existe algo pensado para a criança e o adolescente de Porto União, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social? Claro que sim. Nós inserimos no nosso plano de governo vários incentivos aos jovens e adolescentes, bem como o cuidado das nossas crianças com as creches, com as escolas infantis e com a saúde de qualidade. Nós daremos apoio tanto para a PAI, para a PADAF e para as demais associações. E teremos o programa de apoio ao aluno em vulnerabilidade social. E também criaremos o programa de apoio socioemocional, que terá psicólogos, psiquiatras e demais profissionais que atendam tanto os professores, quanto os alunos, quanto os funcionários. Com relação aos jovens e adolescentes, quais serão as profissões do futuro? Elas já existem? Estamos vivendo um mundo de velocidade, um mundo de tecnologia. E será que os nossos jovens estão prontos para isso? Porque hoje no Brasil temos 400 mil empregos na área da tecnologia e não tem mão de obra qualificada para isso. Então, nós podemos melhorar a nossa mão de obra, podemos qualificar os nossos jovens para que eles estejam prontos para esses empregos que estão surgindo. E outro ponto que é importante para os jovens e adolescentes é que teremos o programa de incentivo do primeiro emprego e do estágio do primeiro emprego, como eu comentei agora há pouco. E outra coisa bem interessante do nosso plano de governo são as atividades extracurriculares. Esse é um exemplo que deu certo. Na Islândia, é um programa que tem 20 anos.
E eles conseguiram reduzir para os jovens de 15 a 16 anos a bebida, o consumo do álcool, de 42% para 7%. Reduzir o cigarro de 23% para 6%. E reduziram a maconha, as drogas, de 17% para 7%. E como que eles fizeram isso? Eles incentivaram as atividades extracurriculares. Incentivaram a dança, o esporte, a arte, o artesanato, a música, todas as atividades extracurriculares. Então, hoje a Islândia está deixando um legado sensacional, um exemplo para a sua população. E é isso que nós queremos para Porto União. Muito bem, candidata Suelen Jeremias, ainda nós temos alguns minutos, né, restantes para o término da entrevista, né, o que foi estipulado. Se a senhora quiser abordar algum tema que não tenha sido abordado, né, aqui na nossa pauta, por favor, fique à vontade. Caso contrário, por favor, as suas considerações finais. Eu acho que eu vou direto para as considerações finais. Porto União para todos. O que significa isso? Significa que todas as pessoas são incluídas. Independente de qualquer coisa, independente de idade, independente do que for. Por quê? Porque nós queremos que todas as pessoas contribuam com o nosso governo. Nós queremos saber quais as realidades, nós queremos saber quais as dificuldades, aonde nós podemos melhorar. Porque nós queremos que quando nós terminarmos o nosso mandato daqui 4 anos, em 2020, meu Deus, 29, começa em 2025. 2029, que Porto União possa dizer valeu a pena. Realmente... Aliás, final de 2028, viu, candidato? 25, 26, 27 e 28. 25, 26, 27 e 28. Ah, é verdade. Para que Porto União possa dizer sim, valeu a pena. Valeu a pena ter votado no Dr. Juliano e na Suelen. Eles cumpriram o que eles prometeram, eles nos ouviram e nós podemos contribuir para que Porto União fosse um Porto União cada vez melhor e um Porto União para todos. E é por isso que eu peço humildemente um voto de confiança de vocês para o 22, para Dr. Juliano e Suelen Jeremias. Vote 22 e venham conosco. Muito bem, acompanhamos a sabatina da entrevista com a candidata a vice-prefeita em Porto União, Suelen Jeremias. Lembrando que essa e as demais entrevistas estão todas disponibilizadas aqui no nosso canal, no YouTube do Jornal O Comércio. Então a gente sempre pede que você se inscreva lá no nosso canal, acompanhe esses conteúdos, né, aproveite para ouvir as entrevistas com os candidatos, porque, né, você que está aí indeciso, né, ainda não escolheu o seu candidato, isso pode ser importante para que você faça a melhor escolha no dia 6 de outubro. Suelen, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Valeu. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.